Você sabe qual é o padrão de relacionamento entre a nora e a sogra que Deus estabeleceu para o seu povo? Você sabe quais são as bênçãos advindas do amor quando colocamos em prática e decidimos amar alguém? Você sabe o que simboliza o amor de Ruth por Noemi, o amor de Boaz por Ruth, o ingresso de Ruth na família de Elimeleque? Se você não sabe, vamos aprender agora na EBD. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Rodrigo Gomes, você está no meu canal, seja muito bem-vindo à ACAT, Academia Teológica e Ensinos, e hoje nós estamos aqui para a lição de número 7, que tem como tema o relacionamento entre nora e sogra. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, já deixa o teu like positivo, tome uma atitude de bênção, lembrando que quem se inscreve no canal entra para o nosso grupo de intercessão. Nós temos um grupo, círculo de oração masculino na nossa igreja, intercedendo por todos os inscritos que amam a palavra de Deus aqui do nosso canal. Você pode também se tornar um assinante para receber os nossos slides e receber também os nossos cursos. Vamos entrar na lição. O relacionamento entre nora e sogra vai mostrar o padrão de Deus para o relacionamento entre esse grau de parentesco. Eu, por bondade de Deus, a minha sogra, eu conheci ela já faleceu em outubro do ano passado, e nós tivemos uma experiência maravilhosa, 29 anos de convivência, e a gente nunca teve nenhum problema, minha sogra nunca me disse nada. Então, assim, é claro que ela se sentia segura, né, pelo bom tratamento que a filha dela recebia, a gente também procura sempre ser responsável. Minha esposa nunca procurou minha sogra para se queixar ou coisa assim, a gente sempre se deu bem. Principalmente até porque nós somos líderes, né? E eu trabalho muito com palestras, então eu procuro ser em casa o que eu sou na rua, o que eu sou no púlpito. Sempre digo isso para minha família, até porque eu tenho vergonha dos meus filhos, da minha esposa, se eu agir diferente. Mas a minha sogra eu fui um genro privilegiado. Como nós estamos num país onde muitas pessoas, eles atropelam as fases e antecipam as fases, como assim? As pessoas querem casar sem ter condições. E aí preocupa demais os pais. E aí o pai e a mãe, eles se acham no direito de aconselhar os filhos, aconselhar o genro, a nora. E às vezes dá muito conflito esses aconselhamentos. Tudo porque o casal decidiu pular etapas. E geralmente, a gente trabalha com família, eu percebo, as pessoas que têm mais estrutura, mais condições financeiras, os casais, não, eu vou casar, eu já tenho minha estabilidade financeira, eu tenho a minha casa, eu tenho já a minha estabilidade profissional. Então, os pais se sentem mais seguros e aí interferem menos no relacionamento dos filhos, no casamento dos filhos. Então, como nós estamos num país, terceiro mundo, muita gente sem condições financeiras, pulando etapas, querendo casar sem ter estabilidade financeira, sem ter uma casa, até porque a palavra casamento, uma das raízes dessa palavra no original significa terreno com casa. Eu ensino isso nas minhas palestras. Então a Bíblia diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, né? É para sair, tem que ter sua casa. E muitos querem trazer a esposa para dentro de casa, da casa do pai, da casa da mãe. Então gera muitos transtornos. Então nós vivemos num país de uma cultura totalmente diferente. A ideia do mundo bíblico, da cultura bíblica, é que os filhos têm que ter condições para casar. E aí os pais vão interferir bem menos. E a Bíblia vai mostrar qual é o padrão. É possível, pastor Rodrigo, um sogro se dar bem com a nora e vice-versa, a nora se dar bem com a sogra? Totalmente possível. Totalmente possível. Ainda mais que temos o recurso do Espírito Santo, do amor de Deus, da sabedoria e do fruto do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. É totalmente possível, ok? Vamos mostrar o padrão bíblico. E eu sei que é um assunto, né, até que polêmico, porque cada casamento é um universo diferente, né? Cada família tem uma história diferente. Então aqui eu não vou bitolar as situações, né? Não é isso. Nossa proposta é mostrar o padrão bíblico, o desejo, a perfeita vontade de Deus em relação a esse nível de parentesco. Vamos entrar na lição?
O texto alto está em Ruth 1:16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. Teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Tem mais uma quinta afirmação que ela faz. Depois lá na frente eu vou mostrar as 5 afirmações que Ruth fez. E isso trouxe muitas bênçãos para a vida dela. Isso aqui é um exemplo maravilhoso. Essa história é maravilhosa, né? Vamos aprender lições preciosas aqui. Verdade prática. A fé cristã exalta o amor familiar. Eu até chamo a atenção dos irmãos, anote a palavra amor. O amor é a base de todos os relacionamentos. É possível, pastor Rodrigo, receber o amor ágape de Deus? Lógico que é possível. Essa é a proposta do Evangelho. Paulo disse, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, é totalmente possível. Se alguém pensar assim, poxa, mas é difícil amar a sogra. Esse pensamento é um pensamento desprovido do amor de Deus. Se a pessoa receber o amor de Deus e cultivar esse amor, é totalmente possível desenvolver um relacionamento com qualquer grau de parentesco. Seja sogra, seja cunhado, seja quem for, a pessoa vai conseguir colocar o amor de Deus em prática. Então, a fé cristã exalta o amor familiar. Esse é o padrão de Deus. E mais especificamente o respeito e a honra entre nora e sogra, ok? Sempre entrar por esse caminho do amor. Outra coisa muito importante, são palavras-chave aqui desta lição. Amor, humildade. Por não haver humildade, às vezes, muitas pessoas não aceitam o conselho, não aceitam uma repreensão até mesmo, não uma chamada de atenção, não aceitam. Tem que ser humilde. Vamos mostrar aqui o quanto Ruth era humilde. Então, amor, humildade. Vamos ver que é muito importante companheirismo. Isso é muito importante. Vamos para frente. A leitura bíblica em classe está em Ruth 1, do 1 ao 5, também versículo 8, e também Ruth, capítulo 1, né, do versículo 12 ao 14. E os objetivos da lição, apresentar o contexto de crise, vou mostrar algo muito pertinente aqui em relação ao contexto da época, apresentar o contexto de crise socioeconômica na Judéia. Aí fique comigo, não corra o vídeo, não avance, nem pule esse vídeo, não fique pulando aí, tá? Por quê? Cada tópico da lição você tem algo novo para aprender, isso eu te garanto. Vamos lá. Então, somado ao drama familiar causado pelo luto de Noemi e Ruth. Segundo, identificar a união de fé entre nora e sogra e foram cruciais, né, para a superação das adversidades inerentes à vida. Então, aqui, plantar amor vai colher amor. Plantar graça, ajuda, generosidade, vai colher tudo isso. E foi o que Ruth fez para sua sogra e depois Deus abençoou grandemente. Eu vou mostrar aqui os graus ali de bênção suscetíveis a cada atitude. Terceiro, refletir como, ao honrar sua sogra, Ruth gerou bons frutos para toda a família, repercutindo até mesmo na linhagem do Messias. E quando eu falei para você anotar a palavra amor, o amor de Deus já vinha sendo anunciado sobre todos os povos desde o Antigo Testamento. Os judeus não entenderam isso. Os legalistas, os fariseus não entenderam isso. O próprio Boaz, veja de quem Boaz era filho. Boaz era filho de Raabe, a prostituta. Deus já estava mostrando que o amor cobre uma multidão de pecados. A própria Bíblia fala em Deuteronômio 23 que os moabitas, naquele contexto, eram pessoas que praticavam abominações, jamais entrariam. Está na Bíblia, confere lá Deuteronômio 23. Jamais os moabitas entrariam na congregação do Senhor. E a Bíblia fala ainda, nem 10 gerações. Naquela época, a geração era em torno de 100 anos. O próprio Deus falou para Abraão que o povo ia ficar 4 gerações no Egito. Ficaram 400 anos, 430. E quando Moisés recebeu essa lei, Deuteronômio 23, que os moabitas não entrariam na congregação do Senhor, até Ruth entrar, porque Ruth era moabita, não passou nem 500 anos.
fosse 10 gerações mesmo. Então aí a gente entende que Deus estava se referindo a moabitas com suas práticas abomináveis. Mas é lógico que Deus não estava se referindo a um coração arrependido, um pecador arrependido, mesmo que fosse moabita. Até porque tinha os prosélitos, que eram de outros povos e se convertiam e aceitavam a fé judaica e ao Deus dos judeus, né? O monoteísmo. Então eu vejo Deus usando de misericórdia, trazendo Raabe. Tudo representa a igreja, os gentios. Tá? Raabe representa os gentios na linguagem espiritual, prostituta. Ruth representa os gentios. Eu acho interessante, Boaz, ele já era filho de Raabe. Então depois na descendência vem ali Ruth, entra na família e Ruth também era uma estrangeira. Aponta para a igreja também, coisa linda. Enfatizar as bênçãos de Deus a partir do relacionamento entre nora e sogra. E olhando mais para a questão mesmo familiar, totalmente possível, irmãos. Seguindo o caminho do amor, seguindo o caminho da humildade, seguindo o caminho da generosidade, seguindo o caminho do companheirismo, da compreensão, totalmente possível ter um relacionamento de paz, amigável, amoroso, que a Bíblia menciona, vou mostrar o texto ali, a Bíblia diz que Ruth amava Noemi. Amava mesmo. Então é totalmente possível. Vamos para frente? O questionário, método tempestade cerebral, né? O que significa a palavra Belém? Você pode baixar os slides, tem aqui, teve um irmão que mandou para mim, pastor, coloca as respostas no questionário, isso ajuda na hora de mostrar lá, né, para a igreja, então para que ter as respostas, né? O que significa a palavra Belém, né, Bethlehem, se fala assim lá em Israel, Bethlehem, casa de pão. Como era constituída a família de Noemi enquanto estava na Judéia, a despeito de todos os sofrimentos e necessidades vividos dentro daquela família, o que Ruth descobriu? Segunda lição, em que tipo de mulher Ruth se tornou e o que podemos perceber a respeito de Boaz. Então tem ricas e preciosas lições espirituais aqui. Introdução. Nesta lição aprenderemos que é possível existir amor, lembra que eu falei, anote essa palavra amor, honra e companheirismo entre nora e sogra. Então, tirando todas as lições espirituais que tem esse texto, para o convívio familiar mesmo, totalmente possível ter um bom relacionamento entre nora e sogra, né? Até o pastor Cláudio Duarte, ele vai estar aqui na minha cidade, eu acho que é esse mês, eu acho, não me engano. Ele vai vir aqui dar uma palestra aqui em Lages, pastor Cláudio Duarte, quero ver se eu vou lá, quero bem ele. Mas ele falando numa das suas palestras que Salomão não era tão sábio, porque ele nunca viu alguém desejar ter 1000 sogras. É bem interessante essa análise. Mas, vamos lá. Ruth e Noemi deixaram o exemplo de como manter saudável esse grau de parentesco. E por que eu usei aqui um ar até de expressão alegre? Porque, na verdade, esse assunto no Brasil, quando se fala, é falado em tom de alegoria, de humor. Por quê? Porque tem pessoas que acham impossível. Só que nós, na visão humana, é onde entra nesse lado do humor, de ser impossível. Mas nosso propósito aqui é mostrar a visão bíblica. Olhando para o padrão bíblico, espiritual, totalmente possível se relacionar, né, com amor, com respeito, com honra. Nós vamos aprender aqui. Então, Ruth e Noemi deixaram o exemplo de como manter saudável esse grau de parentesco. Primeira parte, a crise econômica na terra da Judéia. Vamos entender por que eles estavam em crise. Tenho certeza que você vai ouvir coisas que você nunca ouviu. Olha só. A escassez que provocou fome na casa de pão. Letra A, letra B, letra C. Tá? A desobediência de muitos juízes e do povo trouxe a disciplina do Senhor. Por meio do quê? Da escassez, conforme Ruth 1:1. Letra B. Por que isso, pastor Rodrigo? Que vem a escassez? Deus usa a natureza como agente de sua justiça. Confere lá Deuteronômio 28, 15 ao 18, que Deus já tinha falado mais de 400 anos antes que ocorressem essas situações na época do juiz, quando Deus entregou para Moisés a lei, em torno de 1445 a.C. A época dos juízes aqui
ficava perto ali de 1100, 1200 a.C., o auge do paganismo ali entre os juízes. Eles entraram na Terra Prometida em torno de 1400 antes de Cristo, né? Ficaram 40 anos no deserto ali. Moisés recebeu a lei em 1445, ficaram 40 anos no deserto. Em torno de 1400 entraram na Terra Prometida e ficaram ali 400 anos, né, na Terra Prometida. Então Deus já tinha falado e a natureza poderia manifestar o juízo de Deus. Lá confere Deuteronômio 28, que são lá as bênçãos da obediência e também os juízos em relação à desobediência. Deuteronômio 28, 15 ao 18, para você entender por que havia fome ali na Judéia. C. Os filisteus, diz a Bíblia, governavam sobre os hebreus. Está lá em Juízes 15 e 11. E dessa forma eram grandes as dificuldades sociais. Os próprios filhos da tribo de Judá falaram para Sansão: Sansão, por que fazer isso, provocar os filisteus? Você não sabe que eles governam sobre nós? Essa palavra governo estava relacionada, inclusive, à venda de alimento, das plantações, que o próprio Sansão tacou fogo na seara dos filisteus, e isso prejudicou muita gente, não só os filisteus. Nós vamos entender algo mais à frente aqui. Letra D. Sansão ateou fogo nas searas dos filisteus, e isso agravou a fome na terra, conforme Juízes 15, 4 e 5. Imagina, 300 raposas, era uma seara muito grande, era trigo. Tá? Letra E. Entre as tribos de Israel, talvez você nunca ouviu isso aqui, houve muitas guerras nessa época, gerando grande escassez. Toda guerra gera escassez. Somente da tribo de Judá, que lutou contra a tribo de Benjamim, só da tribo de Judá nessa batalha contra Benjamim, e isso vocês vão entender, já vou explicar algo aqui, morreram 40.000 pessoas, soldados, guerreiros, aliás, da tribo de Judá. Olha só, da tribo de Benjamim, porque eles brigaram entre si, eram irmãos. Eram irmãos. Depois os próprios da tribo de Judá disseram: poxa, foi cortado uma tribo de Israel, foi cortado. E aí saíram a cata, né, como diz o Lajano, procurar mulheres para os homens que sobraram da tribo de Benjamim, para que não morresse a tribo. Olha só, somente da tribo de Benjamim morreu 50.000 guerreiros. Olha só, letra F. Confere lá Juízes, capítulo 20, versículo 20, versículo 21, versículo 25, versículo 35, 44 e 45. Você vai ver ali o que aconteceu. A Bíblia diz que um levita das regiões de Efraim esteve lá pelas terras da Judéia, de Judá, aliás, e ele tinha uma esposa, que era uma concubina dele, esposa naquela época, né? E a Bíblia diz que ele foi nas terras ali de Benjamim, numa região chamada Gibeá, e pousou lá. E os cidadãos de Gibeá quiseram abusar dele, como os cidadãos lá de Sodoma e Gomorra, Sodoma quiseram fazer com Ló. E aí diz a Bíblia, com os anjos, aliás, diz a Bíblia que o homem que hospedou ele ofereceu a própria filha, que era virgem. Não faça isso, olha, tem a concubina dele, não faça isso com ele. E eles eram da tribo de Benjamim. E aí ele cedeu a concubina, o homem que hospedou eles, não vai ter jeito. Deixaram a concubina lá fora, estupraram aquela mulher até ela morrer. Aquele homem ficou tão triste, aquele levita, que ele voltou para casa, diz a Bíblia, e ele esquartejou a concubina, espalhou pedaços em todas as tribos. E eles ficaram, nunca aconteceu isso. A Bíblia dá o relato, eles disseram, nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu isso em lugar nenhum aqui. Por que isso? E aí o homem falou, porque os homens da tribo de Benjamim, lá de Gibeá, fizeram isso com a minha esposa. E aí os da tribo de Judá decidiram guerrear contra a tribo de Benjamim por causa disso. Todas essas 90.000 mortes, puxa, quase a população da minha cidade, praticamente a metade, 50%, aqui tem quase 200.000 habitantes, todas essas 90.000
mortes ocorreram devido aos homens malignos, diz a Bíblia, filhos de Belial, de Gibeá, que eles estupraram e mataram a mulher de um homem, né, mulher de Belém. A mulher, a concubina, diz a Bíblia, ela era de Belém de Judá. O levita era de Efraim. E a concubina, diz a Bíblia, era de Belém de Judá. Por isso que a tribo de Judá ficou revoltada, que era a mulher de um levita. Está lá em Juízes 24 ou 6. Então, tudo isso, irmãos, Sansão, até o Dr. o Flávio Josefo, ele comenta que depois da morte de Sansão, aí, isso aqui tem vários historiadores, tem pontos diferentes de vista, mas Flávio Josefo, historiador respeitado, ele comenta que depois da morte de Sansão, surgem situações em que levaram a vir a monarquia, não muito distante. E aí eles acreditam, principalmente Flávio Josefo, que Ruth era contemporânea de Sansão, nessa época do juiz Sansão. E o que acontece? Sansão tocou fogo na serra dos filisteus, que governavam ali, provavelmente até vendiam cereais e trigo, até para os filhos de Israel, e as tribos se dizimando nessa época, muita fome, muita dificuldade. E isso tudo levou Elimeleque a sair. Eu vou mostrar aqui, vou mostrar para onde ele foi, os quilômetros, tudo. Saiu de Belém. Ele não poderia ir para a esquerda, né? Se você olhar o mapa aqui, Belém está aqui. A leste-oeste, né? A oeste de Belém estavam os filisteus. Então ele não poderia ir a oeste. Então ele vai a leste, que era a terra dos Moabitas, né? Hoje é a Jordânia, ali é a terra dos Nabateus. Eu tive o privilégio de conhecer, lá fica a leste do Mar Vermelho, aliás. Do Mar Morto, desculpa. Então, tudo isso gerou uma grande escassez. Vamos lá. A crise em família. Letra A, B e C. Em uma época de grande escassez, muitas famílias, irmãos, eu já vi pregador dizendo que Elimeleque é uma pessoa totalmente desviada, pagou o preço caro. A Bíblia não fala nada disso, irmãos. Pelo contrário, vários comentaristas, inclusive Flávio Josefo, Dr. Champlin, e até a lição fala que Noemi era temente a Deus. Isso era comum, irmãos. Eu não vou julgar Elimeleque e nunca falar mal dele. Não. Por quê? Era comum. Olha só. Em uma época de grande escassez, muitas famílias migravam para outras cidades e países, como foi o caso do próprio Abraão. A Bíblia diz que houve escassez e ele foi peregrinar no Egito. Está lá em Gênesis 12 e 10. Letra B. Elimeleque e sua família foram para Moabe, a 80 quilômetros aproximadamente a leste de Belém. Está lá em Ruth 1 e 1. Letra C. De acordo com o historiador Flávio Josefo, Elimeleque, que significa Deus é rei, não suportou a escassez e mudou-se para Moabe com sua família, conforme Ruth 1 e 2. É bem provável que ele vendeu os bens que ele tinha ali e as terras, porque depois eu vou explicar o que aconteceu ali, que Boaz comprou essas terras, porque Elimeleque tinha um irmão, Boaz era primo, e depois esse irmão tinha o direito de ser o remidor de Noemi e Ruth. Aí ele não quis casar com Noemi, aliás, com Ruth, porque ele era moabita, e daí ele cedeu o direito para o primo, que era Boaz. Ele até poderia comprar, porque tinha que resgatar as terras de Elimeleque. E ele até disse, não, eu resgato ela. Mas daí Boaz disse, não, você tem que resgatar das mãos da moabita. Ou seja, vai ter que casar com ela. Ele não quis, né? Porque tinha aquela acepção, né? Ah, estrangeira não quer. Mas Boaz, que já era filho de Raabe, não, o amor de Deus cobre tudo isso, não vai ter problema. E ela está arrependida. O próprio Boaz disse, Deus vai te honrar, minha filha, porque você decidiu vir se abrigar nas asas do Deus de Israel. Ele viu que ela estava convertida. Então, aqui, Elimeleque não suportou a escassez. Vendeu suas terras e foi para Moabe, conforme Ruth 1 e 2. Visão geral. A crise econômica na Judéia e as fatalidades no seio familiar de Noemi e Ruth tornaram a aliança entre elas ainda mais forte. Lembrando que ninguém sabe o que levou Elimeleque, Malom, Quilion, que eram os filhos dele, morrerem lá em Moabe.
Alguns acreditam que pode ter sido por doença. O próprio nome Malom significa enfermo. E a Bíblia diz que Noemi agradeceu a Ruth por Ruth ter cuidado dos filhos dela, né? Então, você foi generosa com os meus filhos. Provavelmente, ela pode ter atendido deles num momento de enfermidade. Não se sabe ao certo. Até tem um filme muito antigo que fizeram de Ruth. No filme, que geralmente eles fazem adaptações, mas às vezes eles tiram o roteiro de livros. Eu não sei onde é que eles tiraram, né? Eles dizem que lá a Ruth possivelmente poderia ter sido uma sacerdotisa lá em Moab. E lá em Moab eles ofereciam crianças a deuses, né? E ela ficou a encargo, segundo esse filme, né? Ficou a encargo de cuidar de uma criança para ser levada a sacrifício. E ela, no dia que foi apresentar a criança para o sacrifício, ela se negou. Se negou e tentou até salvar a criança para não morrer. E até dizem, né, no filme, dizem que Ruth, ela foi uma criança oferecida em sacrifício, e daí só que aparece uma mancha no braço dela, e não poderia ter mancha. E daí ela não serviu para ser oferecida aos deuses, e ela se tornou uma sacerdotisa lá em Moab. Tá? Não sei de onde é que eles tiraram isso, né? São histórias que tem por aí. E aí, depois que ela tentou defender uma criança, para não matar a criança, no filme, daí ela fugiu, e daí perseguiram elas, e os maridos tentaram defender e mataram os maridos. Então, no filme, eles dizem que os maridos morreram assassinados. E a Bíblia já não fala nada sobre isso, mas traz assim, né? O nome Malom era enfermo, enfermidade, e mostra que Ruth cuidou deles, né? Cuidou dela, Noemi, ela até agradece, eu vou mostrar aqui, e cuidou dos filhos. Noemi agradece por você ter cuidado dos filhos. Então, pode ter sido uma enfermidade que levou eles a morrer. Eles ficaram lá, morreu primeiro Elimeleque, e daí elas se casaram e tal, e viveram 10 anos lá em Moab. E aí depois aconteceu que eles morreram, e é lógico, eu vou explicar aqui o porquê que Noemi quis voltar. Muito mais vantajoso para ela por causa da lei das viúvas, que ela conhecia a lei das viúvas que amparava as viúvas lá em Israel. Vamos para frente. Segunda parte. Superando as crises existenciais. Essas lições que abordam o contexto histórico de Israel é muita informação. Então aqui a gente fala, né? Então você anota, etc. Mas aqui os slides está tudo enxugadinho, está tudo bem interpretado aqui. Não tem muito conteúdo aqui para não dificultar na hora de você dar aula no domingo, tá? Então aqui nós estamos conversando, aqui não tem problema. Eu falar e trazer bastante informação, não tem problema. É o que eu digo até para os alunos quando eu dou aula ao vivo. Que eu tenho o curso básico e médio que a gente dá aula ao vivo, né? E eu digo para eles falam, nossa, mas é muita informação, pastor. Eu digo, não, aqui a gente está socializando, não tem problema que seja. Aí você vai baixar os slides e ali no slide está realmente o conteúdo que você precisa gravar. Então aqui, Noemi decide voltar à sua terra. Letra A, B e C. Elimeleque e seus 2 filhos morreram em Moab. Não sabemos a causa das mortes. Note que eu falei aqui várias teorias, mas aqui no slide a gente é preciso. Não se sabe, ninguém sabe. Está lá em Ruth 1, 3 e 5. Letra B. Depois de 10 anos morando em Moab, Noemi e suas noras ficaram viúvas e vivenciaram uma grande crise familiar. No mundo antigo, ser viúva era um problemão. Era um problema sério, principalmente em terra estrangeira, porque as leis nas terras estrangeiras não eram baseadas na justiça de Deus, outros deuses lá. Então era bem difícil. Entre mesmo os filhos de Deus já não era fácil, imagina num lugar pagão. Letra C. Após ficar, diz a Bíblia, desamparada, a Bíblia diz que Noemi ficou desamparada, por quê, pastor Rodrigo? Morreu o esposo, então ela tinha os filhos que poderiam ampará-la, mas morreu também os filhos. Aí Noemi ficou desamparada. E por que a Bíblia fala que só Noemi e não as noras? Porque Noemi já era velha, vai casar de novo, ela mesma diz, né? É difícil, até para engravidar. Agora as moças não, eram novas, poderiam casar de novo, e eram de uma terra estrangeira, poderiam voltar para suas mães, suas casas, e casar de novo. Não tinha a mesma lei lá em Moab do que em Israel. Que tinha que ter um remidor entre a família.
Entre os povos era diferente. Letra C. Apesar de ter alguns povos que meio que se assemelhavam às leis que havia em Israel. Alguma coisa. Então, após Noemi ficar desamparada, ela resolve voltar para Belém. Por quê, pastor Rodrigo? Pois, de acordo com a lei de Moisés, havia mais esperança para ela entre as tribos de Israel do que em Moabe, mesmo ela não tendo nada. Eles tinham terras, a Bíblia dá testemunho. Depois Boaz menciona que o irmão de Elimeleque tinha que comprar aquelas terras. De quem havia comprado, tinha um dono. Mas entre as tribos, não, isso aqui para honrar a memória de Elimeleque e a descendência dele. Então, tem um remidor aqui, e o remidor está disposto a resgatar as terras. Entre as tribos de Israel, alguém que tinha comprado as terras tinha que vender. Venderia. Porque ele sabia também que tinha que honrar a memória do dono daquelas terras. Então, eles tinham terras, venderam tudo. A própria Noemi diz, eu fui farta para Moabe e voltei sem nada. Mas ela sabia que mesmo assim, sem nada, ainda tinha a lei de Moisés. Confere lá em Êxodo, capítulo 22, versículo 22 e 23. Era a lei que defendia as viúvas. Então ela sabia que lá em Israel ainda era mais vantajoso do que permanecer em Moabe. Por isso ela decide voltar. Ruth conhece o Deus de sua sogra. Possivelmente, anote isso, foram duas as razões que fizeram Ruth escolher acompanhar sua sogra. Primeiro, por afeto, amor e amizade. Primeiro, por causa disso. Visto que o próprio nome de Noemi significa agradável, doce, amiga, querida, tudo isso. Então, depois, quando ela entra lá em Israel, as mulheres falam, Noemi, ela não me chame assim, me chame de amarga. Tô doce, eu perdi tudo. Então, ela era uma mulher muito querida. E muito querida mesmo. Vou mostrar um texto ali no original que mostra quando ela chegou lá sem nada, em Belém. No original diz que houve um zumbido na cidade como um enxame de abelha. Correu a notícia. Sabe, todo mundo, Noemi perdeu tudo, voltou sem marido, sem os filhos, sem nada. E aquilo correu. Vou mostrar, fique aqui conosco. Por afeto, em primeiro lugar. Então, estamos falando aqui, por que Ruth quis acompanhar? Primeiro, afeto, amor e amizade. Visto que o próprio nome de Noemi significa agradável, doce, e isso revela a sua personalidade. Está lá em Ruth 4:15. Segundo, de alguma maneira, que ninguém sabe como, mas é fato, Noemi fez Ruth conhecer a Deus e suas leis. E dessa forma, Ruth desejou servi-lo. Ela ficou sabendo. Deus é o Deus da minha sogra e ele é justo, ele é amoroso. É possível que Noemi possa ter falado para Ruth, é possível, apesar de não estar na Bíblia, mas não podemos descartar. Olha, lá na minha terra tem a lei que defende as viúvas. Existe a lei, inclusive, das espigas. Quem estiver plantando lá, a gente pode ir lá. Eu já vou mostrar aqui que foi isso que aconteceu. Mas por quê? Porque o nosso Deus é assim. Ele deixou escrito. Poxa, mas ele é justo, né? Sim, ninguém vai passar fome. Não pode esnobar e ignorar a viúva. Não pode esnobar e ignorar o órfão. Não pode esnobar e ignorar o forasteiro. Não pode. Poxa, mas porque Deus é justo. Deus existe. Ela deve ter contado muita história e falado da lei que defendia várias situações. E Ruth, de alguma forma, conheceu o Deus de Noemi e as suas leis e desejou servi-lo. Vamos lá, a Bíblia menciona que Ruth era benevolente com sua sogra. Depois que ela ficou viúva, ela foi muito benevolente, né? Isso prova que Ruth já honrava e cuidava de sua sogra. Refere lá Ruth 1:8. Depois que Noemi ficou viúva, Ruth foi benevolente e cuidou dela. Porque dela tinha o filho, né? Então era função, dever da nora e do filho cuidar da viúva, que era Noemi.
e Ruth fez isso com louvor. A própria Noemi deu testemunho do quanto Ruth cuidou dela, tá? E ela agradece por isso. Vamos para frente. Unidas contra a crise. Letra A. Enquanto Orfa estava com uma visão carnal, Orfa, no primeiro momento, Orfa chorou. E por que Orfa chorou? Ela não era ruim de coração. Noemi era muito boa, a sogra era muito boa. E ela chorou. Estava acostumada, tá? Porém, ela não era espiritual. Como assim? Vamos entender algo aqui. Enquanto Orfa estava com uma visão carnal, natural, Ruth estava com uma visão espiritual. Como assim? Orfa voltou para os deuses de Moabe. Está na Bíblia isso. E Ruth aceitou o Deus de Israel. Perdão. Está lá em Ruth 1, 14 ao 16. Noemi disse, voltem para os deuses de vocês. Pode voltar. E Orfa até disse, não, a gente não quer ir e tal. Não, mas vocês, o que vocês vão fazer lá? Volte para casa de vocês. Vocês são viúvas, vai ser difícil. A gente não sabe o que vai acontecer lá. Noemi não estava errada. Perdão. Ela não estava errada. E aí a Bíblia diz que no segundo momento Orfa beijou, se despediu. E ela disse, antes de se despedir, Noemi falou, volte para casa da tua mãe, para os teus deuses, volte. Provavelmente, Noemi viu várias vezes Orfa adorando os deuses. Pode. E Orfa se despede dela e volta. Chorando e tal, mas uma visão natural. Agora, Ruth não. Letra B. As 5 afirmações que Ruth fez diante de sua sogra revelam quanto ela considerava sua sogra e jamais iria abandoná-la naquela crise. Note que a visão dela estava bem elevada. Espiritual, pensando já em Deus, e também dentro do senso de justiça. Não posso abandonar minha sogra. Já é difícil para mim que sou nova, imagine para ela que é velha. Está lá em Ruth 1, 16, 17. Agora, vejamos as afirmações de Ruth. Onde fores, irei. 2. Onde pousares, pousarei. 3. Teu povo é meu povo. 4. Teu Deus é o meu Deus. E 5. Onde morreres, morrerei. Isso aqui foi maravilhoso demais, irmãos. Isso aqui lá na conclusão eu vou mostrar o que significa isso aqui na linguagem espiritual. Tá? Já deixei para a conclusão para você não sair do vídeo antes. Ok? Vamos lá, visão geral. A lealdade entre Noemi e Ruth é evidenciada na decisão de ambas. Uma indo e a outra ficando. Ou seja, Orfa foi e Ruth ficou. A fim de superarem juntas, Ruth ficou para que ela e Noemi pudessem superar juntas em Deus todas as dificuldades. 3. Fé e trabalho numa nova perspectiva. A chegada à terra do pão. Letra A. Noemi e Ruth chegaram a Belém com muita humildade. Muita mesmo. Noemi saiu dali com marido, filhos e bens. Agora ela volta viúva, sem filhos, apenas com uma nora também viúva, sem nada. Isso gerou uma grande comoção em toda a cidade, conforme Ruth 1, 19 ao 21. Letra B. Pelo fato de haver em toda a cidade um zumbido, como um enxame de abelhas, que é o que está lá em Ruth 1, 19, a palavra comoveu, é do hebraico rum, o zumbido. Se comoveram e começaram um murmúrio, toda a cidade. Visto, olha só, pelo fato de haver em toda a cidade um zumbido, como um enxame de abelha, né, do hebraico rum, que no texto do versículo 19 é comoveu, revela que Noemi era muito conhecida em Belém. Ela era muito conhecida, conforme Ruth 1 e 19. Então, chegar dessa forma gerou toda uma comoção, cidade toda, um zumbido, um murmúrio.
e isso prova que ela era muito conhecida, mas ela chegou humilde, muito humilhada. Ela disse, não, olha, quando ela diz, olha, a mão de Deus pesou sobre a minha vida, etc., não está culpando Deus. Não tem gente que pode interpretar errado. Não. Ela está dizendo, não, Deus é justo, alguma coisa que eu fiz não está certo, eu aceito a correção de Deus e vamos começar de novo. Vamos começar de novo, não tem problema. Vamos lá, vamos para frente. Recuperando a autoestima. Letra A, B e C. A humildade de Noemi e a lealdade e dedicação, tá? Note essas frases aí. Humildade de Noemi, lealdade e dedicação de Ruth trouxeram a graça de Deus sobre a vida delas. Conforme Ruth 2, 1 ao 2. Letra B. Crendo na lei dos frutos caídos, que está lá em Deuteronômio 24, 19 ao 21, confere lá. Ruth foi ao campo de Boaz. Por isso que eu digo, irmãos, Noemi provavelmente deve ter falado da lei para Ruth e mostrado, porque ela foi fazer exatamente o que a lei mandava. As pessoas que estiverem colhendo, a lei assegura. O que tiver caído no chão, nos cantos das plantações, deixa ali para os pobres, para as viúvas. E, crendo na lei, Ruth foi ao campo de Boaz, parente de Elimeleque, para juntar espigas caídas. Está lá em Ruth 2 e 3. Letra C. Com trabalho e fé na palavra de Deus, Ruth e Noemi recobraram a autoestima, conforme Ruth 2 e 20. Por quê? Porque chegando lá, Ruth estava entre os homens e chamou a atenção de Boaz. Quem é essa? Falaram para ele, nora de Noemi. E aí ele ficou até preocupado e pediu, olha, coloque os olhos nela, cuide dela, para que ninguém abuse dela. Depois até a própria sogra dela, que vou mostrar aqui, que abençoou ela, disse, minha filha, vai colher entre as moças de Boaz, não entre os homens. É mais seguro para ti e Boaz vai perceber. E aí ela aconselhou e deu outros conselhos ainda, que foi bênção. Depois vou mostrar aqui que ela abençoou a Ruth. Mas assim, Boaz ficou conhecendo, e quando Boaz foi falar com ela, vamos ver mais à frente, sobre a humildade dela. Olha só, honra do trabalho no campo de Boaz, letra A e letra B. Deus sempre, guarda essa frase, Deus sempre vai honrar aqueles que são humildes e dedicados. A soberba precede a ruína. Deus dá graça aos humildes. Então, sempre Deus vai honrar quem é humilde. Foi o que aconteceu com Ruth. Por quê? Boaz, letra B, Boaz havia sido informado do bem que Ruth havia feito à sua sogra e o quanto ela desejou o Deus de Israel. Por essa causa, Boaz abençoou a Ruth e lhe tratou com muita distinção. Olha que coisa linda, irmãos. Por isso que eu falo que o amor, semear a lealdade, o companheirismo, a amizade, você colhe tudo de bom. Por ela ter feito aquele ato, não vou abandonar minha sogra nessa situação. Não vou mesmo. Ela é muito querida. E eu não vou. Onde ela morrer, eu vou morrer junto. O que ela está querendo dizer? Eu vou te ajudar. Eu não posso te abandonar. Eu estou disposta a te ajudar. A Bíblia diz que ela amava Noemi. Por ela ter feito isso, correu a notícia. Provavelmente a própria sogra falou muito bem dela para as pessoas conhecidas lá em Belém. E correu a fama, enquanto que correu a notícia que Noemi tinha perdido tudo, correu a notícia que tinha uma nora muito abençoada. E quem é que propagou essa notícia? A própria sogra. Olha que coisa linda, irmãos. Então, se você semear, se você plantar amor, companheirismo, lealdade, vai colher muita bênção da própria pessoa que está sendo alvo de tudo isso que você está plantando. Isso, estamos falando do relacionamento de nora e sogra. Se a nora tiver sabedoria para agir, eu fiz um curso há um tempo atrás de neurociência,
muito do que nós esperamos das pessoas está em nós mesmos. A gente quer que as pessoas ajam, a própria Bíblia. Tudo o que vós quereis que os homens façam para vocês, fazei-o antes, façam. Então, noras, se vós quereis que as vossas sogras vos tratem com muito respeito, façam por merecer. Esse é o padrão, aleluia, que a Bíblia ensina. Façam por merecer, tá? Vamos para frente. Visão geral, a chegada a Belém, o trabalho de Ruth e a descoberta de um possível remidor reacenderam a esperança e a autoestima em Noemi. E a parte final, Ruth encontra o remidor da família, que tem uma revelação fantástica. Ruth descobre o remidor de Noemi. Letra A, B e C. O próprio Deus decidiu honrar e abençoar Ruth. Foi Deus, irmãos. Isso é revelado na bênção que, através de Boaz, foi proferida sobre a vida de Ruth. Confere lá a bênção que Boaz proferiu, lá em Ruth 2 e 12. O que Boaz fala para ela. Letra B. Ruth deu prova de humildade quando se prostrou aos pés de Boaz e disse que ela não era nem como as criadas de Boaz. Quando Boaz identificou ela, quem és tu? Sou Lora de Noemi, entraram na conversa, e ele disse, olha, o que você fez por ela, e ele exalta, ele menciona, e ele abençoa ela. Ele diz para ela, olha, você, o Deus de Israel, te concede um grande galardão pelo que você fez. Note ali, irmãos, ali eu vejo o próprio Deus abençoando Ruth por meio desta bênção proferida através de Boaz. Letra C. Aqui a lição, olha que interessante, a lição coloca aqui, ó, Ruth descobre o remidor. Olha que eu coloquei aqui na letra C. Na verdade, antes de Ruth descobrir o remidor de Noemi, foi o remidor quem descobriu Ruth. E isso é fato. Não foi Ruth. Ela ficou sabendo, ó, tem um parente aí e tal, mas não conhecia. Quem primeiro conheceu, que é a questão de conhecer alguém, quem primeiro conheceu foi Boaz, que foi e perguntou, quem é ela? Ah, nora de Noemi. Então eu coloco aqui, antes de Ruth descobrir, se relacionar com o remidor, foi o remidor quem descobriu Ruth. E aqui, como disse Jesus, porque Boaz é uma figura de Cristo. Jesus diz, não fostes vós que escolhestes a mim. Antes, eu vos escolhi a vós. Está lá em João 15 e 16. Então aqui, irmãos, Boaz realmente é uma figura de Cristo. Ele olhou para Ruth e escolheu a Ruth. E ela realmente fez por merecer, né? Muito generosa com a sogra, correu a fama dela, chegou aos ouvidos de Boaz e ela muito humilde. Chegou ali desprovida de qualquer sentimento de exaltação, de egoísmo, de nada. E se humilhou e disse, olha, eu não sou nem como as tuas servas. E aí tocou o coração de Boaz. Vamos para frente. Boaz redime Ruth, a Moabita, letra A e letra B. Visto que o irmão de Elimeleque, se alguém não sabe aqui, até o Flávio Joséfo diz, né? E o Dr. Champer também. Elimeleque tinha um irmão de sangue. E Boaz era primo. Então, visto que o irmão de Elimeleque não quis casar com uma moabita, desistiu de comprar as terras que foram de Elimeleque e dessa forma Boaz comprou e se casou com Ruth. Está lá em Ruth 4, 5 e 6. Para quem não sabe, irmãos, tinha toda uma lei ali do levirato, da remissão. Só que tinha que pagar, dependendo da situação, a maioria delas tinha que pagar, como se fosse um dote, tinha que comprar terras. O que aconteceu? Boaz sabia, ela tem um remidor ali, um irmão de Elimeleque, de carne, que é o mais próximo, é o parente mais próximo, eu sou primo.
E até tem alguns católicos que dizem que primo no mundo antigo também era irmão e tal, mas não, não. Aqui até eles falam, né, que os irmãos de Jesus eram irmãos, mas era primo, etc. Faz uma confusão. Vamos lá. São interpretações, né? São interpretações que tem no meio do catolicismo. Vou fechar esse parênteses aqui. Aí o que acontece? Ele soube, tem um irmão. Aí ele vai lá para a porta da cidade, tinha os anciões, que eram os juízes, julgavam. E aí ele viu o irmão de Elimeleque passando, ele chama, vem cá que tem uns algo para resolver aqui. Você quer ser o remidor? Você pode ser o remidor de Noemi. E de Ruth, você pode ser, quer ser? Ele disse, não, vou ser o remidor. Então tem um porém. Tem que pegar das mãos delas as terras. Ou seja, elas tinham terras, venderam, tem que resgatar, tem que comprar. E aí, se você comprar, você vai receber elas por esposa, que no caso é a Moabita. E aí, quando fala em Moabita, ele não quis. E aí os historiadores entendem porque ela era estrangeira e ele não quis. Daí, eu sou casado, etc e tal, não quis. Digo, então, eu vou comprar essas terras e aqui, todas essas testemunhas, eu vou casar com Ruth. Com muita legalidade. Não tinha problema, no coração de Boaz não tinha problema. Moabita, mas ela está convertida. Assim como minha mãe, que era Raabe, prostituta, se converteu também, então não tinha esse problema. Boaz não era legalista e extremista. Boaz ele tinha discernimento. E aí então ele decidiu comprar as terras, resgatou, porque tinha que comprar, porque, eu vou ser o remidor. Tá, então já que eu vou casar com ela, para você entender, para honrar a memória do esposo e os bens. O esposo vendeu. Não, então, era lei. Eu vou ter que comprar. Se eu quiser casar com ela, eu vou ter que comprar os bens de volta. Porque não é só pegar a esposa, tem a questão das heranças. E aí ele até estava disposto, por causa do terreno, o Dr. Champ comenta, não, pela terra até não tinha problema. Mas quando o Boaz diz, vai ter que casar com a estrangeira, ele não quis. E aí foi a bênção, né? Poderia ter dado tudo errado. Mas Deus estava naquele mistério ali. Deus estava ali naquele assunto. E aí realmente deu tudo certo. Boaz comprou as terras e casou com Ruth. E graças a Deus. Então, Boaz, olha só. Boaz amou a Ruth. E decidiu pagar o preço pelo seu amor. Aí eu coloco aqui, ó. Isso apontava para Cristo, que comprou a igreja com seu próprio sangue. Tudo apontava mesmo. Confere lá Atos 20, 28, 1 Coríntios 6 e 20. Por isso que Boaz é uma figura, um tipo de Cristo. 3. Noras e sogras. Letra A, B. Letra A e B. Ruth e Noemi são a prova de que é possível existir um relacionamento honroso e amigável entre sogra e nora. Letra B. São muitas as bênçãos de quem resolve amar e respeitar. Redobre a tua atenção aqui, principalmente se você é nora, tá? Redobre a tua atenção. São muitas as bênçãos, você é nora e sogra. Redobre a atenção aí. Depois, olha só, vamos ver o que aconteceu. São muitas as bênçãos de quem resolve amar e respeitar. Ruth, primeiramente, abençoou a Noemi. De que forma? Não vou abandonar minha sogra. Confere lá Ruth 1:17. Depois, Noemi abençoou a Ruth. De que forma? Conselhos, minha filha, faz assim, assim. Confere lá Ruth 2:22, pelo conselho da sogra, que ela foi muito abençoada. Ela soube se relacionar com Boaz. Depois, Boaz abençoou a Noemi e a Ruth, comprando os bens que haviam sido vendidos de Elimeleque e resgatando elas, casando com Ruth e honrando a memória da família. Confere lá Ruth 4, 9 e 10. Depois, Deus abençoou a todos. Coisa linda. Fazendo Ruth gerar a descendência do Messias. Confere lá Ruth 4, 12 ao 17. Que foi uma bênção, né? Boaz de Ruth gerar Obed, depois a Jessé e depois a Davi. Maravilha.
Você confere lá em Mateus capítulo 1, você vê ali Ruth entrando na genealogia do Senhor Jesus. Então, bênção sobre bênção para quem decide plantar bênção, fazer por merecer. Primeiro, Ruth abençoa a sogra, depois a sogra abençoa a nora, depois pessoas abençoaram as duas, depois Deus abençoou a todos. Olha que coisa maravilhosa. Olha só, conclusão. Aqui, na conclusão, é maravilhoso, né? Deixa eu colocar aqui. A visão geral, né? O Senhor honrou suas servas fiéis por meio de Boaz, o resgatador, que tipifica a ação remidora de Jesus Cristo, inserindo-nos a família de Deus. E olha a conclusão. O amor de Ruth por sua sogra Noemi reflete o amor do Espírito Santo, Consolador bendito que não abandona. Quanto Ruth, não vou te abandonar. Isso reflete o Espírito Santo, irmãos, que intercede por nós para nos ajudar com gemidos inexprimíveis. Aqui eu estou usando a linguagem espiritual da Bíblia, tá? Segundo, o amor de Boaz, tá? Aliás, o amor de Ruth, né, por sua sogra, reflete o amor do Espírito Santo, Consolador. O amor de Boaz por Ruth reflete o amor de Jesus Cristo pela igreja. Agora, o ingresso de Ruth na família de Elimeleque, que significa Deus é rei, reflete o ingresso dos gentios, a família de Deus. Olha que coisa linda. Agora aqui, irmãos, devemos amar uns aos outros, principalmente os parentes, pois o amor atrai todos os tipos de bênçãos. O amor, diz a Bíblia, é o caminho excelente de todas as bênçãos. Aleluia! Então, amai-vos uns aos outros. Sogras, amai as noras. Noras, amai as sogras. E filhos, parentes, amem-se uns aos outros. Que Deus abençoe os irmãos. Nós chegamos ao final da nossa lição. Eu quero aqui trazer uma reflexão que está na lição. Achei muito lindo. Você vai chegar, você pode fazer isso já no início da aula. Vai chegar e perguntar para os alunos assim. Se alguém, chama um aluno, fala para ele, se alguém lhe der ou lhe desse um presente, mas um presente que ia garantir a tua felicidade, que ia realmente ser fundamental para a tua maior alegria nessa terra. Você ficaria feliz com essa pessoa? Como você trataria essa pessoa? Que te desse um presente fundamental para a tua alegria. Ah, lógico, a pessoa obviamente vai dizer, não, ia tratar muito bem, ia honrar, ia considerar, ia respeitar. Aí pergunta para mais alguém, e você? O que você faria se alguém te desse um presente fundamental para garantir a tua alegria duradoura? A pessoa ouve das pessoas, pega ali 2, 3 e ouve. E aí você vai dizer, olha, então, esse tipo de tratamento tem que ser oferecido para a sogra, para o sogro. Por quê? Porque eles nos deram o presente dos filhos para se tornarem nossos cônjuges. Fundamental para a nossa alegria. Quando a pessoa namora, vai noivar, vai casar, ela, poxa, é a minha vida, é a minha alegria. Quem me deu esse presente? Meu sogro, minha sogra. Então, trata com muito respeito. Essa visão agrada muito a Deus. Meus irmãos, deixa o teu ok nesse vídeo, me ajuda bastante. Divulgue, compartilhe essa lição. Se torne um assinante, você pode receber esses maravilhosos slides, apenas R$3 por semana. E você pode receber durante um ano, faz o plano anual, ali você recebe. É bem pequeno o valor. E você entra também na descrição do vídeo, aqui tem o grupo do WhatsApp, você pode fazer parte do grupo do WhatsApp. Todos os dias ali eu coloco leitura diária com explicação no hebraico e no grego. Também coloco a visão geral, estou colocando a visão geral ali para você entender cada parte da lição. E tenho certeza que tem sido uma bênção na vida dos irmãos. Um forte abraço a todos, que Deus abençoe a todos os irmãos, professores, alunos, pastores, a todo o Brasil e outros países. Nós temos alunos em vários países. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.